Emocionante revelação. Neto transformador expõe a avó rica e humilha a maior vergonha em um segundo. A manhã começou como qualquer outra na casa de Dona Nair, mas aquilo estava longe de ser um dia comum para Pedro. O cheiro do café fresco misturado às lembranças dos velhos tempos o envolvia em uma nostalgia poderosa, lembrando das histórias que sua avó costumava contar entre risos e agulhas. No entanto, enquanto a avó dele, agora rica e influente, se esquecia de suas raízes humildes, uma inquietação crescia no coração do jovem sonhador. Ao tomar o café da manhã, Pedro recebeu a notícia que mudaria sua vida. Tinha sido selecionado para um evento de empreendedorismo local. Uma oportunidade que poderia tirá-lo da sombra da avó e permitir que ele se destacasse por seus próprios méritos. Com os olhos brilhando de expectativa, Pedro contou a novidade a Dona Nair. No entanto, ele rapidamente percebeu que a avó via aquilo como uma chance de expor seu poder. O modo como seus olhos brilharam diante da ideia de usar suas conexões deixou Pedro inquieto. Dona Nair, que antes lutava por dignidade e respeito, agora parecia mais preocupada com as vantagens que seu status poderia garantir ao neto. O coração de Pedro apertou. Ele queria fazer a diferença por conta própria, não ser um projeto de sucesso moldado pela influência da avó. Na reunião antes do evento, sentou-se cercado por personalidades influentes. A tensão era palpável. Pedro observou a avó quase deslumbrante em sua nova posição, parecendo tão distante daquela mulher forte e humilde que sempre o inspirou. Um peso esmagador inundou seu peito, e em um impulso ele se levantou. Dona Nair, ele precisava falar. Você sempre me disse que a verdadeira riqueza vem do esforço e da dignidade. Olhando para a senhora agora, sinto que a fortuna cegou. Como você pôde esquecer de onde veio? Um silêncio cortante invadiu a sala, enquanto murmúrios de admiração misturados com choque tomavam conta do ambiente. Pedro sentiu cada palavra vibrar enquanto as pessoas em volta trocavam olhares atônitos. O impacto das suas palavras foi como um tapa na cara da avó. O que era para ser uma celebração da sua juventude virou um grito de desespero por reconciliação. E agora, ao ver a expressão de dor no rosto de Dona Nair, Pedro entendeu que tinha ferido não só a avó, mas o elo que os unia. Você se esqueceu das lutas, do suor, da dignidade que construiu essa fortuna que agora cega. Não quero essa vida, não quero esse caminho. Ele gritou, determinado a traçar seu próprio destino. A sala se esvaziou lentamente, os olhares de reprovação ou aprovação agora ecoavam em sua mente como um eco doloroso. O que seria de sua relação com a avó? Como eles superariam essa monstruosidade que havia se formado entre eles? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O vento leve de São Paulo soprou pela janela, trazendo uma brisa fresquinha que contrastava com o peso daquelas memórias e decisões complicadas. Agora, Pedro estava decidido a seguir seu próprio caminho, mas o que viria a seguir para Dona Nair? A luta interna dela estava apenas começando. O que seria do amor e da história que construíram juntos, agora marcados por uma ferida tão profunda? O clamor por reconciliação ainda martelava nas suas mentes enquanto o destino clamava por respostas. O silêncio que se seguiu à explosão de palavras de Pedro era quase ensurdecedor. Dona Nair sentiu como se o chão sob seus pés tivesse se desfeito, deixando-a à deriva em um mar de confusão. Após anos construindo uma imagem de sucesso, o neto havia jogado tudo para o alto, expondo suas vulnerabilidades em público. Ela olhou para ele, não apenas como um jovem sonhador, mas como alguém que havia aberto uma ferida que ela mesma se esforçara tanto para esconder. Com um gesto hesitante, Dona Nair limpou as lágrimas que escorriam por seu rosto. Era doloroso ver que, em meio ao seu sucesso, havia perdido a conexão com aquele que mais amava. Pedro, sua voz tremia, a emoção estrangulando-a. Eu nunca quis que você se sentisse assim. Pensei que eu poderia te ajudar. Pedro sentiu uma pontada de culpa. O que deveria ser um momento de união agora se tornará um campo de batalha emocional. Ele não queria que a avó se sentisse mal, mas precisava expressar sua frustração. Ajuda? Dona Nair, você não vê? O que eu quero não é ajuda, mas espaço para ser quem eu sou. Não quero ser a extensão da sua fortuna. A chuva começou a cair do lado de fora, batendo na janela como se ecoasse a dor de ambos.
O barulho do mundo lá fora era um lembrete da tempestade interna que eles enfrentavam. Meu bem, Dona Nair continuou, sua voz agora mais suave, eu lembro de quando tinha tão pouco e não era o dinheiro que levava felicidade para casa. Era você, suas risadas, os momentos simples que tivemos falando sobre sonhos. Você sempre foi o motivo pelo qual eu lutei. Não deixe que a ambição me mude. O coração de Pedro balançou diante das palavras dela. Ele se lembrou das noites frias em que se aconchegavam sob um cobertor, ouvindo as histórias da avó, rindo e sonhando juntos. Aquela mulher forte e determinada parecia tão distante agora. Mas ele também sabia que a avó havia mudado com a riqueza que conquistou. Mudou sim, Dona Nair. A senhora parece diferente, mais preocupada com o que as pessoas pensam do que com quem realmente é, ele disse, a tristeza preenchendo seu olhar. Sei que a senhora se esforçou tanto, mas isso não significa que precisa se esquecer de suas raízes. Dona Nair sentiu o peso das palavras dele como uma leve brisa carregando o calor do amor, mas também o frio da realinhação. Talvez eu tenha me deixado levar, mas estou aqui tentando fazer o melhor por você. Não posso apagar o que fiz, mas posso tentar melhorar. Que tal começarmos de novo? Pedro hesitou. A ideia de um novo começo fazia seu coração palpitar, mas a desconfiança ainda queimava como um fogo em sua alma. Precisamos ser sinceros, avó. Eu não quero apenas a sua ajuda, eu preciso da sua confiança. Quero que a senhora acredite em mim, mesmo que eu não siga o caminho que a senhora idealizou. O olhar de Dona Nair se inflamou com determinação. É claro que confio em você, Pedro. Só quero que conheçam o jovem incrível que você é e não só como meu neto. As palavras dela soaram como promessas de um recomeço, criando um fio de esperança entre eles. O clima na sala agora estava diferente. Pelo menos, um pequeno raio de luz havia se infiltrado nas sombras de dúvidas. Mas no fundo, ambos sabiam que seria uma jornada longa e difícil. Enquanto a chuva se intensificava do lado de fora, Pedro olhou nos olhos da avó e fez uma pergunta que estava guardada em seu coração. Dona Nair, se a senhora voltar a olhar para suas raízes, o que encontrará? Estou disposto a descobrir isso com você. Dona Nair respirou fundo, o peso das expectativas pairando entre eles como uma nuvem carregada. Eu não sei, mas estou disposta a descobrir. E se isso significar enfrentar meu passado, eu farei. Mas naquelas palavras havia um pequeno eco de incerteza que Pedro percebeu. Havia algo mais que a avó guardava, um segredo que parecia ligá-la ainda mais à sua antiga vida, algo que poderia mudar tudo novamente. O que era? E como isso afetaria não só a história dela, mas a deles como família? A tempestade lá fora parecia refletir a batalha interna de Dona Nair. As gotas de chuva escorriam pelas janelas, formando pequenos rios de água que pareciam se perder na escuridão da noite. O silêncio que se seguiu à declaração dela era denso, quase palpável. Pedro segurou a respiração, sentindo que uma peça-chave do quebra-cabeça estava prestes a ser revelada. Eu sempre fui orgulhosa, disse Dona Nair, quebrando o silêncio. Fico pensando em como dividir isso com você, um segredo que carrego sozinha. É como se a riqueza me afastasse da verdade que uma vez abracei. Pedro sentiu seu coração acelerar. Ele queria que a avó fosse capaz de confiar nele, de abrir-se totalmente. Então, avó, o que foi que aconteceu? O que você esconde? As palavras saíram de seus lábios num misto de curiosidade e preocupação. Dona Nair fechou os olhos por um instante, como se estivesse mergulhando em um mar de memórias esquecidas. Quando eu era jovem, tivemos uma vida muito difícil. Você sabe que eu cresci num lugar onde a pobreza era parte do cotidiano. Mas havia algo ainda mais sombriamente surpreendente. Sua voz falhou, e as lágrimas voltaram a brotar em seus olhos. Fiz coisas que não tenho orgulho. Fui forçada a abrir mão de um sonho, trocar um amor por segurança. Um amor? Pedro perguntou, franzindo a testa. O que você quer dizer com isso? Sua mente começou a trabalhar, imaginando histórias de sacrifício e escolhas difíceis. Era um jovem chamado Miguel. Nós sonhávamos juntos, falávamos de futuro, de um mundo melhor. Mas a vida me pressionou, não podia me dar ao luxo de segui-lo, então fiz minhas escolhas. O que eu não sabia era que ao abrir mão dele perdi também uma parte de mim. E agora, com tudo que conquistei, me pergunto, será que realmente valeu a pena? Dona Nair estava visivelmente emocionada, lutando para processar a mistura de arrependimento e libertação. O coração de Pedro se encheu de empatia. Dona Nair, você não precisa carregar isso sozinha. E se nós tentássemos encontrá-lo? Miguel, quero dizer, não sei o que você acha disso, mas pode ser uma oportunidade de redimir esse passado. Dona Nair olhou para ele, como se estivesse vendo um novo horizonte se abrir. Você realmente acha que isso é possível?
No fundo de seus olhos, Pedro percebeu uma centelha de esperança. Sim, vamos descobrir juntos. Isso poderia ser o início de uma nova fase para nós dois. Lançou um sorriso encorajador, embora um frio na barriga lhe torturasse por dentro. E se tudo desse errado? Mas ela apenas balançou a cabeça, medindo as palavras. Pode ser que Miguel não queira saber de mim. Eu tenho medo de enfrentar essa verdade. A sala estava carregada de tensão e expectativa. Cada segundo parecia um ano. Então Pedro teve uma ideia. Talvez possamos primeiro investigar um pouco sobre ele. Tentar recriar o que tinha ficado perdido, ver se ele ainda vive na mesma cidade. Pode ser um primeiro passo. E assim, eles se tornaram cúmplices de uma nova missão, um ato de coragem em busca da redenção. Dona Nair sentia-se vulnerável, mas também aliviada. O desejo de confrontar seu passado finalmente emergia, enquanto Pedro a incentivava a enfrentar suas sombras. Mas antes que pudesse esboçar um sorriso de esperança, uma dúvida sufocou novamente. E se ele não quiser me ver? E se as memórias dele forem apenas dor? Precisamos descobrir, avó. O que está escondido nas sombras pode trazer luz, Pedro disse com firmeza. Eu estarei com você, não se preocupe. Tudo parecia mais claro agora, mas a multidão de sentimentos e expectativas ainda pairava entre eles. E enquanto a chuva caía lá fora, selando promessas, Pedro sabia que aquela jornada poderia revelar não apenas os segredos da avó, mas transformar suas próprias percepções sobre família, amor e sacrifício. Vamos atrás do Miguel, então, Dona Nair decidiu, seu olhar mostrando que estava pronta para o desafio. Mas Pedro não podia deixar de sentir um frio na barriga com a expectativa do que poderiam descobrir. Havia algo mais no passado dela que ainda não conhecia, algo que poderia afetar não só a vida dela, mas a dele também. O que mais estava escondido sob a superfície de suas lembranças? As horas se arrastaram numa combinação de ansiedade e expectativa. A chuva começava a amainar, mas o coração de Pedro pulsava como uma tempestade. Eles decidiram que na manhã seguinte iriam a um pequeno vilarejo onde Dona Nair cresceu, o mesmo lugar que ela deixará para trás décadas atrás. Cada detalhe daquele lugar, cada esquina, era uma lembrança embalada em afeto e dor. Vai ser um caminho longo, disse ela, olhando pela janela em direção à escuridão que envolvia a estrada. E se ele não estiver lá? E se não quiser me ver? Pedro tomou sua mão. Se não agora, ao menos você estará fazendo algo. E o que quer que aconteça, estarei ao seu lado. Essas palavras foram como um bálsamo para Dona Nair, mas também um lembrete do peso que carregavam. Quando o dia finalmente amanheceu, a luz filtrava-se por entre as nuvens carregadas, em um céu que ainda sussurrava ecos da tempestade. Eles pegaram o carro, e Pedro notou que Dona Nair parecia mais calma, como se a ideia de reencontrar Miguel houvesse, de alguma forma, lhe dado um novo propósito. A viagem foi preenchida por histórias de outros tempos. Cada lembrança que Dona Nair compartilhava era um fio entrelaçado na tapeçaria de sua vida. Pedro a ouvia atentamente, tirando dúvidas sobre lugares e pessoas que compunham o passado dela. Eu me lembrava de cada sorriso que ele me dava, disse Dona Nair, os olhos brilhando ao falar de Miguel. Ele tinha um jeito de me fazer sentir que o mundo poderia ser melhor. Quando eu o deixei, parti com uma parte de mim. Pedro olhou para a avó e viu a beleza e a fragilidade da mulher que educou ele com tanta dedicação. Ele se perguntava como seria para ela reabrir essa ferida. A estrada sinuosa os levou até o vilarejo, que parecia ter parado no tempo. As casas com cores desgastadas traziam uma nostalgia que soava como um lamento. Quando estacionaram, o silêncio era envolvente. Dona Nair respirou profundamente e Pedro pôde notar o tremor de seus lábios. Ele entendeu que aquele momento era um divisor de águas. Ela não estava apenas indo atrás de Miguel, estava indo atrás de si mesma. Agora, onde começamos? Perguntou ele, o nervosismo fazendo seu estômago revirar. Talvez na praça central. Era lá que nos encontrávamos, sugeriu Dona Nair, o olhar perdido nas memórias. Eles caminharam juntos e a praça, embora envelhecida, ainda mantinha sua essência vibrante. Mas Pedro notou algo diferente. Uma energia pairava no ar, como se todos os olhares fossem voltados para Dona Nair. Ele sentia a tensão, o peso das expectativas subindo como uma onda. Quando eles chegaram perto de algumas pessoas que conheciam a história dela, sussurros percorreram a multidão. Ela voltou depois de tudo, disse uma mulher velha, em um tom que refletia misto de curiosidade e reprovação. A frase cortou o ar como um prenúncio. Pedro olhou para Dona Nair, que estava visivelmente abalada. Ele segurou sua mão com firmeza, atenta à sua respiração apressada. Avó, você está pronta? Não tenho certeza, Pedro. O que vou dizer se eu o encontrar?
O pânico em sua voz ecoava entre as construções de barro. Mas antes que ele pudesse responder, alguém chamou seu nome. Uma figura conhecida ergueu-se à distância, parecendo estranhamente familiar. Era um homem que Pedro só poderia imaginar como Miguel. O mundo ao redor deles pareceu congelar. Dona Nair viu a figura e o passado invadiu seu presente em um instante. O que iria acontecer agora? A tensão no ar era intensa, e Pedro sabia que eles estavam à beira de uma revelação que mudaria tudo novamente. O coração acelerado de Dona Nair refletia a luta entre a dor e a esperança. E a pergunta atormentava sua mente: será que Miguel ainda carregaria as mesmas emoções? Pedro se virou para a avó, os olhos brilhando com uma mistura de medo e expectativa. Vamos descobri-lo juntos. As palavras dele estavam carregadas de coragem. O encontro estava prestes a acontecer, mas a pergunta pairava no ar. O que Miguel diria quando os visse? O homem à distância se aproximava lentamente, seus passos pesados pesando sobre o coração de Dona Nair. Era como se o passado e o presente tivessem se entrelaçado em um fio de tensão elétrica, fazendo o tempo parecer suspenso. Cada vez que ela respirava, as memórias tomavam forma ao seu redor, sorrisos, promessas, lágrimas derramadas em silêncio. É ele, Dona Nair murmurou, os olhos arregalados. Pedro viu como a expressão dela mudava, como se o passado estivesse se revelando em camadas diante dele. A figura de Miguel tinha o mesmo semblante que ele lembrava, o cabelo grisalho emoldurando um rosto marcado pelo tempo e pela vida. Mas havia algo mais, algo que Pedro não conseguia identificar. Um peso que parecia descer sobre os ombros do homem. Avó, respire, ele tentou acalmá-la, mas o olhar de Dona Nair estava fixo em Miguel, como se ela estivesse presa em um momento que nunca conseguiu deixar para trás. Miguel finalmente chegou até eles, e a multidão pareceu se dissipar, como se cada um esperasse por esse reencontro. Ele parou, e os olhos de Dona Nair brilharam com uma mistura de alegria e medo. Miguel a observava, a expressão dele indecifrável. Dona Nair, ele disse finalmente, e a voz dele tremeu como se fosse a primeira vez que pronunciasse aquele nome há tantos anos. Miguel, ela respondeu, o eco do seu nome parecia ecoar em seu coração. Eu voltei. Um silêncio pesado se instalou entre eles, e as memórias não ditas dançavam ao redor, pressentindo o que viria a seguir. A multidão em volta se acomodou assistindo, como se fossem todos personagens de um ato dramático. Pedro, sem saber como agir, segurou a mão da avó com firmeza. Ele podia sentir a tensão se intensificando. Miguel, eu sou Pedro, neto da Dona Nair, disse ele, sua voz alta o suficiente para cortar a tensão do ar. O homem olhou para Pedro, surpreso. Você é o neto dela? Miguel perguntou, sua voz traindo uma emoção que estava escondida há muito tempo. A questão pairou entre eles, e a dor e a saudade de uma vida interrompida estavam prestes a ganhar forma. Pedro viu na avó uma batalha interna, a luta entre o desejo de se abrir e o medo do que poderia vir. Eu sempre pensei em você, Miguel, Dona Nair finalmente confessou, a voz embargada. O que eu fiz, não queria que isso te machucasse. Machucou, ele disse, e a honestidade cortante era como um golpe. Eu esperei por anos, Nair. A vida seguiu, mas você sempre foi parte de mim. Pedro notou lágrimas escorregando pelo rosto de Dona Nair. As palavras de Miguel eram dentes afiados, mas a emoção contida delas também era um convite para a reconciliação. Pedro não sabia se ficava aliviado ou apreensivo com o que estava acontecendo. Era o reencontro de duas almas que sempre foram uma só, mas que a vida havia separado. Posso perguntar, Miguel, você ainda sente algo por mim? Dona Nair perguntou, a vulnerabilidade na voz fazendo o ar pesado. Ele hesitou, os olhos se desviando para o chão, mas Pedro sabia que a resposta não estava apenas na palavra. Estava nas entrelinhas, no que não se dizia, mas pulsava forte entre eles. O tempo parecia que voltava a andar, e uma nova expectativa surgiu em meio ao silêncio. Mas ainda havia algo a ser dito, algo que poderia mudar tudo mais uma vez. E se eu disser que há uma história que ninguém sabe? Miguel finalmente quebrou o silêncio, seus olhos fixos nos de Dona Nair. Uma história que pode mudar tudo entre nós. Pedro sentiu seu coração acelerar. O que seria essa história? O que mais poderia ser desvelado nesse reencontro que já era tão intenso? A resposta pairava no ar, pronta para transformar não apenas aquele momento, mas também seus destinos. Dona Nair sentiu o coração acelerar como se um tambor estivesse batendo dentro dela. A menção de uma nova história trouxe uma onda de ansiedade, misturada a um vago respeito pelo passado que ela pensou ter enterrado. Era tudo tão intenso, tão carregado de memórias e segredos que pareciam estar prontos para saltar à luz. Miguel, que história é essa? A voz dela falhou um pouco, mas Dona Nair se esforçou para permanecer firme.
Ele respirou fundo, como se estivesse carregando em seus pulmões o peso de todos aqueles anos. Quando você se foi, eu não sabia o que fazer. A vida não tinha mais sentido. Mas o que poucos sabem é que eu consegui uma nova chance. Uma nova vida. Dona Nair franziu a testa, suas mãos se apertando como se tentasse agarrar algo que estava escorregando pelos dedos. Uma nova vida como? Pedro interrompeu, sentindo que o momento estava se estendendo demais. Ele precisava entender, não apenas para si mesmo, mas para sua avó. Mudanças, Pedro, mudança é difícil, Miguel murmurou. Mas eu me casei, tive filhos, e eu sou feliz, de alguma forma. Mas você, Nair, você sempre foi minha primeira escolha, meu primeiro amor. As palavras de Miguel ressoavam como um eco em Dona Nair, repletas de um significado que ela mal podia suportar. Seria possível que ele ainda a amasse? As verdades não ditas pareciam pesadas como pedras. O olhar de Dona Nair buscou nos olhos do homem à frente dela a esperança que sempre havia guardado em seu coração. Era mais fácil sentir raiva, mais fácil acreditar que ele a abandonara, mas a realidade que se apresentava era muito mais complicada e, ao mesmo tempo, extremamente familiar. Miguel, você me traiu. Eu esperei por você. Ela gritou, a fragilidade de sua voz exposta ao mundo. As lágrimas começaram novamente a escorregar por seu rosto. A multidão observava, cheio de suspense cobrindo a cena. Pedro, perdendo a paciência, olhou para o avô como se pudesse, de alguma forma, miraculosamente saber o que mais Miguel havia escondido. E se eu te disser que eu nunca parei de amar você, Nair? Miguel novamente quebrou o silêncio, sua voz um pouco mais intensa, como se cada palavra fosse engrenagens de um antigo relógio finalmente voltando a funcionar. Por mais que tentasse seguir em frente, seu nome estava gravado no meu coração. Dona Nair sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Era uma declaração poderosa, algo que ela nunca imaginou ouvir novamente. Mas, ao mesmo tempo, ela se perguntava, onde isso a levaria? E onde isso nos deixa agora? A voz dela foi baixa, quase um sussurro. Eu quero que você saiba que eu estou disposto a enfrentar os fantasmas do passado, todos eles, para entender o que realmente aconteceu, o que te levou a ir embora. Há muitas coisas não ditas entre nós. Miguel começou a caminhar mais perto, cada passo mais carregado de expectativa, e Pedro percebeu a gravidade do que estava em jogo. No entanto, há uma verdade que você deve saber, Miguel. Uma verdade que eu guardei por muito tempo e que pode mudar tudo. A voz de Dona Nair estava cheia de pavor e determinação, e a multidão parecia estar em suspense, como se a resposta estivesse entre todos eles. O coração de Pedro batia descontroladamente. Seria realmente possível que os segredos que Dona Nair escondia fossem tão devastadores a ponto de afetar as chances de um novo começo? Ele tinha que saber, ele precisava ouvir essa verdade que estava prestes a emergir no frágil espaço de tempo entre eles. Dona Nair, o que você tem a dizer? Miguel perguntou, a voz trêmula de expectativa. Ela respirou fundo, preparando-se para contar o que poderia mudar tudo entre eles. O peso das palavras a pressionava, mas, ao mesmo tempo, liberava uma energia que parecia estar guardando toda a vida. O que seria essa revelação? E mais importante, seriam eles fortes o suficiente para enfrentar a tempestade que ela traria? Dona Nair olhou para Miguel, suas memórias dançando entre momentos felizes e dores profundas. A respiração dela percebia a tensão no ar, e as lágrimas que escorriam davam um peso emocional àquela cena. Ela precisava ser forte e falar. Mas, como dizer que a vida que viveu longe dele foi marcada por uma decisão que poderia despedaçar suas esperanças? Antes de ir embora, eu descobri uma coisa. A voz dela falhou, mas a determinação nos olhos restabeleceu um pouco de firmeza. Eu estava grávida. A revelação pairou no ar, como se o tempo tivesse parado. A multidão, que escutava em silêncio, trocou olhares perplexos, e Pedro sentiu o coração parar por um instante. A verdade revelada pesava mais que todas as mágoas acumuladas. Miguel ficou paralisado, a expressão dele mesclava surpresa e confusão. Você teve um filho? A incredulidade na pergunta sublinhava seu choque. Eu não tive escolha, Miguel. Dona Nair disse, a voz trêmula. Eu amava você, mas eu não podia ficar. Não naquele momento. Os olhos de Miguel brilharam com uma mistura de dor e esperança. E onde está esse filho agora? Ele sabe de mim? A agitação na multidão se intensificou, e Dona Nair sentiu um nó na garganta. Eu o deixei em um orfanato, uma decisão que me perseguiu todos os dias. Pensei que estar longe de você me faria esquecer, mas eu nunca esqueci. Pedro, que observava tudo com uma pressão crescente no peito, tomou coragem. Vovó, por que você não me contou? A angústia em sua voz era palpável. Nós poderíamos ter procurado.
O olhar de Dona Nair se voltou para o neto, com a dor e o remorso de quem teve que carregar um fardo por tanto tempo. Eu queria proteger vocês, e a verdade é que eu não soube como contar. O medo de perder mais uma vez, eu não suportava. Miguel deu um passo à frente, agora mais próximo. Nair, nós precisamos encontrar esse filho. Ele merece saber quem é e quem são os pais dele. O desejo de reconstruir o que estava fragmentado era evidente em cada palavra. Dona Nair sentiu um misto de alívio e pavor. Aquela ideia parecia um raio de esperança, mas também era um novo campo de batalha. E se ele não quisesse saber? E se já tivesse sido adotado por quem não a aceitaria em sua vida? Ele pode já ter uma vida, Miguel. O que nós diríamos a ele? A voz dela se quebrou novamente. Pedro, com uma determinação inesperada, aprofundou os olhos na avó. Nós temos que tentar. Não podemos deixar o passado nos prender. Mais uma vez, a multidão flutuava em um silêncio respeitoso, quase mágico. Todos percebiam a profundidade da crise ali apresentada a um filho perdido, uma verdade a ser revelada e um amor que ainda persistia. Miguel tocou no braço de Dona Nair, seu olhar era um misto de solidariedade e urgência. Vamos enfrentar isso juntos. Precisamos entender o que realmente aconteceu, e a primeira peça do quebra-cabeça é encontrar nosso filho. Os olhos de Dona Nair brilhavam enquanto ela observava Miguel, refletindo todas as inseguranças e anseios que ela guardara por tanto tempo. O futuro parecia tenebroso, mas também iluminado, cheio de possibilidades. Dona Nair piscou, sentindo a gravidade da decisão que estava tomando. E se não formos bem-vindos? E se ele não quiser saber de nós? Pedro respirou fundo, buscando palavras que desse sentido à situação. Mas e se ele quiser? O que teremos a perder a não ser o peso do arrependimento? Eu não quero viver uma vida com essa dúvida. Aquelas palavras atravessaram Dona Nair como uma flecha. Naquele momento, ela percebeu que as verdades não ditas poderiam finalmente ter uma chance de serem reveladas, mas isso exigiria coragem. Miguel a segurou pelas mãos, trazendo um calor reconfortante. Então vamos procurar. Vamos reencontrar a família que nunca teve a chance de ser. O plano estava formado, mas a jornada prometia ser tumultuada, cheia de descobertas e provações. E enquanto se uniam naquele propósito, um novo pensamento surgiu na cabeça de Dona Nair, um último pedaço do quebra-cabeça que poderia mudar tudo. Mas temos que entender primeiro, quem realmente será essa pessoa? Dona Nair olhou nos olhos de Miguel, como se o peso de suas últimas palavras fosse um prenúncio de algo extraordinário à frente. O coração de Pedro acelerou. Afinal, em um mundo que havia mudado tanto, quem poderia imaginar como aquela busca transformaria não apenas seus laços, mas também seus destinos? Era um passo em direção ao desconhecido, e a única certeza é que já não havia volta. Dona Nair sentiu um frio na barriga ao olhar para os rostos ansiosos da multidão. Os murmúrios eram um eco da sua própria agitação interna. Como ela poderia encontrar palavras que fizessem sentido em um momento tão delicado? Olhou para Miguel, cuja expressão transparecia tanto amor quanto uma determinação esmagadora. Eu não sei por onde começar, Dona Nair sussurrou, a voz quase se perdendo em meio ao turbilhão de sentimentos. Comece pelo começo, Miguel a encorajou, ainda segurando suas mãos com firmeza. Vamos falar sobre tudo. Com esforço, Dona Nair respirou fundo, buscando as memórias que trouxeram tanta dor e ao mesmo tempo esperança. Ele, nosso menino. O que eu lembro é que ele tinha o sorriso mais lindo do mundo. E a primeira vez que o vi, soube que teria que fazê-lo feliz, mesmo que isso significasse deixá-lo em um lugar seguro. A multidão pareceu se pressionar mais perto, como se cada pessoa estivesse investindo sua própria história naquela revelação. Pedro observava, os olhos arregalados. Um desejo crescente de entender sua identidade se misturava à compreensão do peso da história de sua avó. Eu queria dar a ele tudo, e por isso, deixei no orfanato, mas não foi por falta de amor. Eu sentia que se eu permanecesse, ele nunca teria a vida digna que eu sonhei. Dona Nair disse, as palavras carregadas de uma tristeza quase palpável. Mãe, você fez o que achou que era o melhor. O importante agora é encontrá-lo e mostrar a ele quem nós somos. Miguel insistia, a confiança nas palavras iluminando aquele lugar carregado de emoções. Você realmente acha que ele quer nos conhecer? A pergunta de Dona Nair flutuou no ar, acompanhada de um sopro de ansiedade. E se já estiver feliz onde está? Se ele quiser, sei que a resposta será um sim. Você merece isso, vovó. Pedro interveio, o fervor tomando conta de sua voz. Vamos entender como ele se sente. O futuro é dele, mas a escolha de conhecê-los deve vir dele. Dona Nair olhou para o neto, percebendo o brilho de esperança nos olhos jovens.
Era como se ele estivesse prometendo que não importasse o resultado, um passo à frente era tudo o que precisavam para começar a restaurar aquele elo quebrado há tanto tempo. Mas e se a verdade machucar mais do que já machucou? O medo dela transpareceu em cada sílaba. A multidão parecia comovida. Às vezes a verdade é o primeiro passo para a cura, Miguel disse, suas palavras ressoando. Seja qual for a sua reação, será um momento de transformação. Você e nosso filho merecem essa chance. Dona Nair se permitiu imaginar por um instante como seria ter seu filho ao seu lado, como poderia ser a vida após anos separados. O que diria? O que ele se tornará? Essas perguntas a atormentavam. Mas em meio à incerteza, algo dentro dela começou a se agitar, uma vontade de lutar. Certo, vamos procurá-lo, finalmente declarou. A decisão saiu como um sussurro, mas a determinação estava clara. Eu não posso mais viver com esse peso. É hora de buscar a verdade, não importa quão dolorosa seja. Naquela noite, os três começaram a traçar um plano. O primeiro passo seria descobrir onde o orfanato ficava. Em seguida, buscariam informações que pudessem ajudar nessa jornada. Mas enquanto falavam, uma dúvida pairava no ar. Poderiam mesmo estar prontos para lidar com as consequências? E enquanto a lâmpada da esperança iluminava aquele começo, um pensamento desconfortável invadiu a mente de Dona Nair. E se eles encontrassem alguém que não queria saber deles? Aquela possibilidade a congelou por um instante, mas então Pedro falou tomando-a pela mão. Mãe, nós vamos superar isso juntos. Você não está sozinha. Já passou tempo demais se escondendo. Agora é hora de brilhar. Aquelas palavras criaram uma corrente de coragem, mas ao mesmo tempo, um frio na barriga diante do desconhecido. Conforme se preparavam para a busca, uma única pergunta ecoava em sua mente: e se a verdade que tanto procuravam os separasse ainda mais? Dona Nair acordou naquela manhã com o coração acelerado, a mente fervilhando com planos e incertezas. O dia que se apresentava era o início de uma jornada que poderia alterar suas vidas para sempre. O orfanato onde deixará seu menino parecia mais real do que nunca. Enquanto se arrumava, cada batida do relógio soava como um compasso para sua ansiedade. Ela avista Miguel e Pedro na cozinha, reunidos em uma conversa animada. Miguel estava revisando papéis e mapas, enquanto Pedro movia-se de um lado para o outro, com um brilho intenso nos olhos. Aquela energia jovem era contagiada por uma aura de esperança. Mãe, encontrei o endereço. O orfanato fica só a algumas horas daqui, anunciou Miguel, a voz cheia de entusiasmo. O pânico a invadiu. E se encontrassem Miguel, mas ele não quisesse saber dela? A ideia deixava seu estômago embrulhado. Vamos, Pedro disse, fazendo um gesto que parecia abarcar não só a viagem, mas toda a coragem que eles iriam precisar. Dona Nair inalou fundo ao entrar no carro. O isolamento do passado parecia se dissipar ao observá-los, a confiança deles sendo como um farol. A cada quilômetro percorrido, a tensão na atmosfera aumentava. O que perguntariam? O que se passaria na mente de seu filho? A viagem se estendeu por horas, mas Dona Nair não conseguia relaxar. Em seus pensamentos, o tempo se transformará em um estado confuso, um ciclo de perguntas e respostas que nunca chegavam à conclusão. Ela não percebeu quando chegaram até o orfanato. O prédio era um antigo convento convertido, com paredes desgastadas e um jardim um tanto selvagem. A visão trouxe lembranças, uma maré de emoções a invadiu. Estamos aqui, disse Pedro, quebrando o silêncio pesado que havia se instalado. Do carro, Dona Nair observou outros jovens correndo para se encontrar, rindo e brincando. O som da felicidade deles parecia um eco distante de sua própria infância. Vamos entrar, sugeriu Miguel, e Dona Nair assentiu, movendo-se com um misto de esperança e medo. O interior do orfanato era acolhedor, mas as paredes meticulosamente brancas e o cheiro de limpeza a deixaram inquieta. Um recepcionista, um homem já de certa idade, olhou para eles com curiosidade. Posso ajudar? Estamos procurando informações sobre um ex-aluno, Miguel explicou, com a firmeza do jovem que já conhecia os desafios da vida. O nome dele é Leonardo. O Leonardinho, o recepcionista exclamou. Foi um menino muito especial. Não que todos não fossem, mas ele tinha algo diferente. Dona Nair sentiu uma onda de emoção ao ouvir esse nome, como se estivesse escutando a música de um tempo perdido. Ever, depois de todos esses anos, o reconhecimento do menino era palpável. Ele ainda está aqui? Ela mal conseguia formular a frase, sua voz tremendo. Não, o recepcionista respondeu, permitindo que uma sombra de tristeza cruzasse seu rosto. Leonardo foi adotado há anos. Uma família maravilhosa, até onde sei. Dona Nair sentiu como se o chão sob seus pés tivesse se desfeito. O alívio e a dor disputavam um espaço dentro dela.
O que ela faria agora? Ela se preparou para essa busca, sempre achando que poderia encontrá-lo, mas o destino parecia ter uma história diferente. Mãe, ainda temos que saber mais sobre a família dele. Eles podem nos ajudar, Pedro disse, tentando, com toda a sua força, manter viva a chama da esperança. Dona Nair olhou para o rosto de Miguel e Pedro, e um vazio se estabeleceu no seu coração. Era uma busca sem fim? Montanhas de emoções se aglomeraram em sua mente, um turbilhão de medos e anseios. Porém, a força que sentia daqueles que a cercavam a fez resistir. Precisamos encontrar essa família. Não acabou, não ainda, ela disse, a determinação tomando conta. Tinha que haver uma ponte para conectar os dois lados da história dela e ela estava decidida a atravessá-la. Mas, enquanto eles se preparavam para buscar as informações da família, um nome ecoou na mente de Dona Nair. E se Leonardo estivesse feliz e não quisesse mais saber delas? Essa possibilidade a torturava, mas não podia deixar que isso a paralisasse. A busca só estava começando. A luz da manhã filtrava-se pela janela, trazendo um brilho suave que contrastava com a tempestade de emoções dentro do coração de Dona Nair. Pedro e Miguel estavam ao seu lado, prontos para enfrentar o desconhecido. O orfanato, agora uma possível porta de entrada para o passado, pulsava em suas mentes como um chamado para a verdade que há tanto tempo esperava para ser revelada. Estamos juntos nisso, disse Pedro, com um sorriso encorajador. Vamos descobrir como Leonardo se tornou quem é. A determinação na voz dele era como uma força invisível que pulsava no ar, unindo os três em uma missão de amor e redenção. Dona Nair respirou fundo, sentindo a presença reconfortante de seu neto e do velho amor que agora se tornará um parceiro nessa busca. Sim, vamos encontrar essa família, ela reafirmou decidida. Eu preciso saber se ele está feliz, se encontrou amor e proteção. O desejo de reconectar-se com seu filho perdido estreitava os elos entre o passado e o presente, criando um fio de esperança. Assim que deixaram o orfanato, o trio dirigiu-se para a casa da família que adotou Leonardo. As direções no GPS os conduziram por ruas que Dona Nair lembrava vagamente, cada esquina trazendo um novo arsenal de sentimentos sobre sua escolha do passado. A ansiedade batia nas paredes do seu peito, mas a determinação camuflava qualquer sinal de dúvida. Quando finalmente chegaram à casa, um sobrado encantador com janelas grandes e um jardim florido, Dona Nair hesitou à porta. E se não nos receberem? E se ele não quiser saber de mim? O medo escorria por entre seus pensamentos, mas Pedro segurou sua mão. Se ele não quiser saber, ainda assim teremos tentado. O importante é que você teve coragem de buscar a verdade. As palavras do neto reverberaram na alma dela, trazendo um pequeno alívio ao peso que erguia seu coração. Miguel bateu na porta, e em segundos que pareciam horas, uma mulher de meia-idade, sorridente e acolhedora, abriu. Ela tinha os olhos de Pedro, aqueles mesmos que reluziam com esperança e amor, prontos para acolher uma mãe em busca de seu filho. Oi, posso ajudar? A mulher perguntou, percebendo bem rápido a emoção na presença deles. Oi, Dona Nair começou, sua voz tremia. Eu sou a mãe dele. Eu deixei meu filho aqui muitos anos atrás, e gostaria de saber como ele está. A mulher a olhou com simpatia, então passou a mão pelos cabelos, um gesto de compreensão. Leonardo foi muito amado por nós. Havia momentos difíceis para todos, mas ele sempre foi feliz, sempre trouxe alegria. O coração de Dona Nair aqueceram, mas o constante medo de que a história não terminasse bem a assombrava. Você se importaria de nos permitir vê-lo? Miguel perguntou, e Dona Nair sentiu um misto de esperança e apreensão enquanto escutava a resposta da mulher. Claro, ele adoraria conhecer você, mas há algo que devemos discutir, disse a mulher com um tom sério. Leonardo, agora com 18 anos, é muito maduro. Eu tenho certeza de que ele vai querer saber mais sobre você, mas também já construiu sua própria vida. As palavras dela ecoaram nos ouvidos de Dona Nair como um sino, lembrando-a do longo caminho que seu filho percorreu. Dor e amor conflitavam, e uma tremenda sensação de vulnerabilidade a envolveu. A mulher chamou Leonardo, e enquanto aguardavam, Dona Nair segurava a mão de Pedro e Miguel com força, como se estivessem cruzando uma linha tênue entre os mundos e os tempos. Finalmente a porta se abriu e um jovem alto, com uma expressão focada e olhos curiosos, entrou na sala. Dona Nair sentiu a respiração falhar ao olhar para ele. Era indiscutivelmente seu filho, o menino que tinha deixado, agora um homem. O silêncio se estendeu entre eles, construindo pontes e muros ao mesmo tempo. Oi, Leonardo, ela finalmente sussurrou, as lágrimas brotavam em seus olhos. Eu sou sua mãe. Ele a encarou, a expressão dele mesclando confusão e reconhecimento.
Mãe, a palavra parecia uma redoma de cristal, tão frágil e cheia de significado. Irmã, Pedro adicionou, lembrando da conexão que agora estava sendo criada. O jovem olhou de um para o outro. A verdade o envolveu, e a bagagem de expectativas e emoções pesou sobre todos. Por alguns instantes, ninguém se atreveu a romper o silêncio, como se o universo estivesse aguardando a próxima ação. Então, Leonardo finalmente falou, sua voz forte e serena. Faz tanto tempo. Por que você foi embora? A pergunta estava cravada na atmosfera, e Dona Nair sentiu as paredes de sua defesa se desmoronarem. Eu não sabia como fazer tudo funcionar, ela começou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu amava você mais do que qualquer coisa, mas tinha medo de não ser o que você precisava. Eu só queria que você tivesse uma vida melhor. Leonardo hesitou, absorvendo as palavras dela. E eu sou feliz, ou pelo menos fui. A minha família sempre me disse que eu tinha que buscar o que amava. O olhar dele fitava Dona Nair, um pequeno fragmento de compreensão fazendo uma ponte entre o que poderia ter sido e o que realmente era. Mas o amor que você não teve é real também, Miguel interveio. Nair, era sua escolha, mas isso não apaga quem você é e quem ele é. A transformação começava a tomar forma. Eu gostaria de saber mais sobre você, sobre a minha história, Leonardo disse. A vulnerabilidade em sua voz era tão palpável quanto a coragem que pulsava no espaço entre eles. E naquele instante, uma reconciliação genuína começou a emergir das sombras da dor e do remorso, como uma nova luz se infiltrando em um quarto escuro. O filho da esperança e o eco do passado agora estavam reunidos, começando a tecer uma nova história. Dona Nair sorriu, mas não uma felicidade completa. Era uma mistura de alegria e dor. E assim, juntos, eles começaram a explorar não apenas o passado, mas um futuro onde a dor poderia finalmente ser substituída por amor e compreensão. Agora era o momento de reconstruir. A história entre eles começava a dar novos passos, com cada um deixando as cicatrizes do passado para trás. A vida estava prestes a se transformar novamente, um novo começo, um novo capítulo, e enquanto tinham uns aos outros, sabiam que um laço imperecível se formava, preenchendo os vazios e prometendo um futuro de amor e aceitação. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e aumentar nossa conexão. Comente suas reações e sentimentos sobre o final, e não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação.